Bom dia, bom dia. Vamos começar uma live. Que faz um tempinho que eu não apareço aqui. A Naraline vai tentar entrar. E aí a gente vai conversar hoje um pouco sobre constipação. Vamos esperar o pessoal entrar. Bom dia, bom dia. Então vou colocar aqui o assunto da live. Se você tiver alguma pergunta, constipação. Então a gente vai falar, vai esperar a Naraline entrar. Vou esperar a Naraline entrar. E a gente vai falar um pouquinho então sobre constipação. Então eu anotei algumas coisas aqui e a gente vai poder falar exatamente sobre isso. Sobre o que a gente pode fazer para melhorar a constipação. Deixa eu colocar aqui. I know. Bom, vamos lá. Se você quiser colocar de onde você tá falando, enfim, pra gente começar a conversar, é uma boa. Não sei de onde é que vocês estão falando. Jordana, bom dia, tudo bem? Vamos falar um pouquinho, então, o assunto é constipação. Se você tiver alguma dúvida ou pergunta, coloca aqui na caixinha aqui do lado. E a gente vai começar a conversar. Bom, vou esperar a Naraline entrar, então tá entrando o pessoal. Oi, Sandra, bom dia. De Portugal, olha só o pessoal de Portugal, todo mundo em Portugal. Valentina, bom dia. Bom, por que eu chamei a Naraline para essa live? Por que a gente vai fazer essa live sobre constipação? Porque uma das coisas mais importantes que a gente tem que falar sobre constipação é a importância de um plano alimentar individualizado. Então é fundamental que todo paciente que tenha constipação, ele precisa e ele necessita e ele tem que entender. Então hoje é um Domingos com Saúde, exatamente isso. Que ele necessita de um plano individualizado. Por que é importante isso, né? Fala do frango. Não entendi. Por que é importante isso? Por que a gente tem que falar sobre isso? Porque assim, constipação muitas vezes as pessoas acham que é não fazer cocô todos os dias ou que é fazer cocô 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. É normal. As pessoas não conseguem entender o que é um hábito intestinal que a gente considera normal. Então assim, não é normal você não fazer cocô todos os dias. Não é normal você ir no banheiro e ficar com a sensação de que não evacuou completamente. Ou seja, que ficou com uma sensação de que algo ficou lá dentro. Não é normal você precisar fazer força. Não é normal. O cocô ele vai sair naturalmente. Ele não precisa fazer força. Não é normal você evacuar 3, 4 vezes, 2, 3, 4 vezes por dia. Também não é normal. Não é normal você ter fezes muito mal formadas. Ou seja, as fezes elas precisam ter um formato. E esse formato ele precisa ser uniforme. Então não é normal você ter bolinhas no início e no final ele ficar mais formado. Ou você ter irregularidade. Então as fezes saírem todas, quando elas caem na água, elas ficarem todas disformes, enfim. Ou ter alguma coisa por cima. Não é normal. A gente tem um sistema digestório que ele é perfeito. Então desde a nossa boca, desde a nossa mastigação, desde o início do processo, de quando você pega alguma coisa e coloca na boca, o organismo ele consegue fazer todo esse, vamos dizer assim, todo esse trânsito de uma forma perfeita. Quem nos criou fez da forma mais perfeita possível. Então é importante que as pessoas entendam, é importante que as pessoas saibam que quando a gente tem essa questão da constipação, existem fatores que muitas vezes são não perceptivos pelas pessoas e que contribuem sim para que o hábito intestinal seja ruim, para que a absorção seja ruim, para que a digestão seja ruim e principalmente para que você tenha processos de doenças que estão relacionados com o seu intestino. Então assim, se você não tem um bom hábito intestinal, ou seja, todos os dias
no mesmo horário, de preferência de manhã, depois do seu momento de repouso, depois do seu sono, você não precisa fazer força, as fezes são bem formadas, a cor é importante também, então uma cor marrom, né, um marrom mais para escuro do que para claro. Você não tem sensação de evacuação incompleta, excesso de gás, enfim, você já, provavelmente você tenha um bom trânsito intestinal. Isso não significa, porque as pessoas acham que porque elas têm um bom trânsito, que elas não estão doentes por causa disso. Isso não significa que você está saudável. Por quê? Porque não interessa só o hábito intestinal, interessa o quanto esse hábito intestinal faz com que você absorva, porque o importante é a absorção. Eu falo muito isso aqui, quem me acompanha sabe. A gente só come por um único objetivo. Qual é o objetivo? Ter elétrons para a atividade energética da mitocôndria. Então a gente só come. Eu vou falar isso de novo aqui, talvez seja uma das coisas mais importantes. A gente só come para produzir energia no nosso corpo. E essa energia produzida, e ela, no final de tudo, ela só é aproveitada na eletricidade, nos elétrons. Os elétrons produzem energia. Tudo que a gente faz, ó, tô movimentando meu dedo, tô movimentando meu braço, tô pensando, tudo isso é produzido eletricamente. O nosso cérebro só funciona porque tem uma corrente elétrica. A gente tem um exame que se chama eletroencefalograma. Então, o que que acontece? O eletroencefalograma, ele é um exame para medir a atividade elétrica cerebral. Existe eletricidade no seu cérebro. Você tem um exame super fácil, todo mundo já fez. Um eletrocardiograma. O que que significa isso? Um eletrocardiograma significa que existe uma corrente elétrica, uma atividade elétrica no seu coração e ele só bate por causa disso, porque ele tem um nó no coração, tem um pedacinho, tem um local, às vezes tem vários quando a pessoa tem uma arritmia, mas ele tem um local onde ali inicia o impulso elétrico, o estímulo elétrico, e isso faz com que o seu coração bata no mínimo 60 vezes por minuto, que é o que ele deveria bater. Então é importante que as pessoas entendam que nós somos seres elétricos e que se você não tiver o equilíbrio dessa eletricidade, por isso que a gente fala de poluição eletromagnética, por isso que a gente fala tanto em aterramento, porque a gente precisa equilibrar o sistema, equilibrar o nosso corpo. E o intestino não ia ser diferente. Quando Deus nos fez, Ele não fez as coisas diferentes. O intestino existe e ele tem um complexo mioentérico que também é dependente desse tipo de eletricidade. Então, se você tiver desbalanceado, se você tiver desequilibrado do seu ponto de vista elétrico, o seu intestino não vai funcionar. E isso é super importante também para o processo digestivo e absortivo. Então as pessoas acham que é só comer, as pessoas acham que é só suplementar, as pessoas acham que é só comer fibra, tomar água, que todo mundo fala. Não, pessoal, não, é muito complexo, As coisas são muito piores do que a gente imagina, tudo é muito complexo. Uma coisa que eu vou falar que é super importante, quem não faz atividade física, e eu tô falando atividade física, eu bato na tecla da atividade física, as pessoas devem me achar uma chata. Quem não faz atividade física do tipo cardio, caminhar durante o dia, caminhar, eu tô falando caminhar, eu não tô nem falando musculação, eu não tô nem falando exercício de força, nem treino resistido, eu tô dizendo caminhar, não tem movimento intestinal. Se você é constipado e você não caminha, você não vai fazer cocô, não vai. Precisa caminhar. Ah, mas eu não sei se eu caminho. Bom, compra um reloginho, compra um medidor de passo, compra alguma coisa. As pessoas não caminham, as pessoas são sedentárias. Sedentarismo é a pior doença que tem. As pessoas são sedentárias, elas não caminham, as pessoas não vão no mercado a pé, as pessoas não vão numa igreja a pé, as pessoas não caminham mais. E você precisa caminhar, caminhar é fundamental para o funcionamento intestinal, fundamental. Se tem alguma coisa que tem que ser feita no paciente constipado, então assim, se você não faz cocô todos os dias no mesmo horário, se você tem sensação de evacuação incompleta, se as suas fezes são duras, se você precisa fazer força, você precisa caminhar, precisa.
Pelo menos 30 minutos, 40 minutos todos os dias. Você precisa caminhar. Aí as pessoas dizem, porque eu vou caminhar na rua. Hoje tá chovendo horrores aqui. Horrores. Tá caindo o mundo aqui. Quem é que vai caminhar na rua hoje? Ninguém. E aí, nesse dia, você vai deixar de caminhar. Por isso que é importante ir pra academia. Por isso que é importante fazer um exercício físico regular. Porque o dia que você não fizer porque tá chovendo, aí no outro dia eu já tenho preguiça, aí no outro dia eu tenho um compromisso, e aí você não faz. Por que eu falo da academia? Porque é mais prático, é mais simples, é mais fácil. É mais fácil, pessoal. Você ir na esteira, colocar um fonezinho de ouvido, ir na esteira, caminhar 30 minutinhos e voltar pra casa. Quer fazer uma musculação? Faça. O treino resistido é a melhor coisa que tem. Ah, não tem dinheiro pro personal? Bom, tudo bem. Mas vai e faz, pede, tem um monte de gente boa na academia, pede pra alguém te ajudar, olha vídeo na internet, começa com carga baixa, faça exercício físico. Exercício físico salva a vida das pessoas. Exercício, atividade física é fundamental. Nós não somos mais ativos. Atividade física é fundamental. Eu tava conversando com a Bruna é uma médica que tá agora na Suíça, não sei onde é que ela tá num lugar lindo aí. E ela me mandou uma mensagem dizendo assim, eu tô impressionada com os idosos aqui, como eles são ativos e como eles caminham. Pessoal, envelhecimento com autonomia, se você não quer sofrer, se você não quer ficar numa cama inválido, se você não quer que ninguém precise lhe ajudar, a pior coisa que tem, pensem nisso, pelo amor do Senhor, pensem nisso. O problema não é ficar velho, o problema é ficar dependente dos outros. Pensa que alguém vai ter que limpar você depois que você fizer cocô, pensa que alguém vai ter que lhe ajudar a caminhar, a tomar banho. Isso é péssimo, pessoal, é horrível, é a pior coisa que existe. Na minha opinião, a pior coisa que existe é ser dependente dos outros. Se pra você não se importa, beleza, tá tudo certo. Mas pra mim, alguém precisar me ajudar pra fazer coisas básicas. Uma coisa é uma pessoa me ajudar porque eu preciso. Pedir ajuda é nobre. Ser humilde, pedir ajuda é nobre. Eu acho super nobre, porque tem uma hora que tu precisa das outras pessoas. Mas para as coisas básicas, pensem nisso. A doença traz isso. Ficar em cima de uma cama, não conseguir caminhar, não conseguir tomar um banho, não conseguir se limpar. Então, assim, pensem nisso, pensem. Atividade física é fundamental. Vocês precisam manter não só a musculatura, não só a questão de equilíbrio, a questão de movimento, mas o intestino. Isso é fundamental. Você precisa se movimentar, o seu intestino ele é dependente do seu movimento diário. Vou chamar a Naraline, vou dar bom dia para todo mundo aqui. Falei bastante já. Vamos lá. Vamos esperar a Naraline entrar. Eu vou dar bom dia aqui para todo mundo. Olha Oi, só, mulher! quase caiu meu celular. Olha só como Como é tu que tá você tá? chique. Não, eu vou botar um óculos de sol, parei, eu tenho aqui, parei, só um pouquinho. Não, olha, vou ter que botar aqui, parei. Agora sim, agora nós ficamos poderosa. A Ai, meu cara da Deus, olha, Chiquita. agora vai ser uma live de milhões. Ai, menina, na Tava, verdade eu não passei nenhuma make pra dar uma igualada na cara. não, amor, não precisa de make, querida, tu já é linda. E outra coisa, existe um negócio que Deus criou que se chama filtro. Pois Que eu não acredito que seja o homem que criou, eu acredito que seja Deus, porque ele falou, vou dar uma chance para essas meninas, então eu deixa eu ver. vou. Ah, agora de filtro eu tiro. Aí, ó, ficou ótimo agora. Viu? Eu te falei. Bom, Naraline, eu tava com saudade tua. Mulher de Deus, eu fiquei desesperada. Mas, gente, onde essa mulher não aparece, não fala comigo? O que que aconteceu com essa mulher? Eu tava meio atrapalhada nesses últimos dias, uma atrapalhação boa, né? Graças a Então tá Deus, não bom. tô reclamando, Senhor. Mas não tem que agradecer a Deus, né? Eu só agradeço, eu não peço mais nada. Agora eu só ando É, agradecendo ultimamente. mas isso muda mesmo a vida da gente. Exato. Então é aquela coisa do. Quem não viu, né? Eu falo muito isso. Assistam os vídeos do Hélio Couto, pelo amor de Deus. O Hélio Couto muda a vida das pessoas. Assistam os vídeos dele de lei de cocriação.
Se você quer realmente uma coisa, escreva no papel com detalhes. Detalhes. A vida é feita dos detalhes. Então escreva: eu quero uma casa com 3 quartos, 2 banheiros, que seja rosa, que tenha um. Como é que chama uma. Como é que chama em. Ai, senhor! Uma, uma sacada. O inglês já tomando Escreva. conta de você. Sim, porque eu só tem palavras que eu não falo mais. Não é que eu não fale mais, eu Sim, falo muito português, eu já te mas contei essa minha experiência. Eu participei há anos atrás, inclusive fez parte da minha transformação pessoal, assim, de pessoa. Eu fiz uma imersão de autoconhecimento. Foram 2 dias e que a gente não podia mexer em celular, enfim. E lá no final desse evento, a gente tinha que escrever uma carta. E essa carta, a gente tinha que dizer exatamente como você se imaginava, colocando todos os seus propósitos ali, tratando todas as suas dores que ali na imersão foram, vamos dizer, não vou falar curadas, mas que foram quebradas, reveladas. reveladas. E aí eu escrevi uma carta dizendo tudo que eu queria, como é que eu queria estar ao final do ano, depois de um ano. E você sabe o que é legal? O nosso mentor lá, ele é sensacional. Ele manda mensagem para mim até hoje. Leandro Chaves, ele pegou as cartas das pessoas e enviou pra gente pelo correio depois de um ano. Gabi, quando eu peguei a carta, pense em só chorar, porque tudo tinha acontecido. Tudo que estava na carta. E não era pouca coisa não, tá? Eram coisas assim, importantes para minha transformação. Tudo tinha acontecido. Então isso é real. Que a gente estabelece, que a gente quer uma coisa para a vida da gente, a gente escreve isso. E quando a gente escreve, a gente está repetindo 2 vezes. Você está repetindo, você está colocando no papel aquilo que a sua mente já está pensando. E você registra isso. E a sua cabeça fica ali pensando nisso. Dá certo. É impressionante, dá certo. E Naraline, isso funciona para a saúde, será? Ah, funciona? Lógico que funciona. Lógico que funciona. Há um tempo atrás, eu tive uma época de tratar muito mais mulheres com questões emocionais muito abaladas, né? Mulheres que estavam vindo de separação, traição, E eu usava com elas mantras, que elas tinham que colocar no espelho todo dia, repetir aquilo ali. Eu pedia para ter várias coisas anotadas, frases positivas anotadas em lugares que ela estaria o dia todo, no trabalho, na mesa do trabalho, na cozinha, não importa, para repetir aquelas palavras positivas. A vida toma outro rumo quando a gente consegue enxergar as coisas com outros olhos, né? A gente não fica só olhando problema, problema, problema e vivendo com esse problema o tempo todo carregado nas costas com 300 quilos. E às vezes eu estava falando com a minha filha essa semana. Minha filha, ela caiu o celular dela e quebrou a tela. E aí ela chorou muito, chorou muito, chorou muito, chorou muito. Falei, minha filha, tem coisas na vida da gente que não tem solução naquele momento. Se elas não têm solução naquele momento, não sofre por isso. Você vai registrar isso, você vai anotar tudo que você tem que ter solução na vida, o que pode ser imediato, o que é a médio prazo, o que é a longo prazo, porque senão você fica sofrendo por um negócio que você não vai conseguir resolver agora. Se não vai conseguir resolver, não adianta. Aí vamos encaixar isso com a questão da saúde intestinal. Esse povo está com esses intestinos tudo doente, inflamado, sem saber a ligação de 100% disso com suas atitudes, com o seu emocional, com o que você faz da sua vida, porque tem uma relação direta com a nossa saúde hormonal. Essa semana eu atendi uma paciente, olha, Gabi, essa paciente é impressionante, ela está comigo já tem mais de um ano, e ela é de Portugal, o intestino dela era muito doente, e ela não era só o intestino doente, ela estava doente, inclusive nessa parte de saúde mental. Crises de ansiedade, crises de momentos depressivos, dificuldade no relacionamento,
não no relacionamento com o marido, mas com outras pessoas, com o filho na escola, muita coisa acontecendo, no trabalho. Ela se dizia com a rotina cansada, que o trabalho era estressante, que o trabalho... Mas o tempo todo a gente, quanto profissional, a gente consegue enxergar que a pessoa está colocando um peso muito maior sobre o problema porque ela não está bem. E a pessoa, quando ela não tem saúde intestinal, essa relação é direta. A pessoa ela vive tendo os problemas dela são maiores. Não é à toa que o nome enfesado, gente, é fezes paradas dentro do intestino. É literalmente a pessoa, o sujeito tá enfesado, tá cheio de bosta dentro do intestino que não consegue fazer cocô. Essa pessoa, a pessoa está sempre vendo as coisas de uma maneira mais difícil, sabe? Está sempre sobrecarregada, é uma pessoa que a gente chama de mal amada. E aí a gente foi tratando esse intestino, foi tratando esse intestino. Gente, ela é uma outra pessoa, Gabi. Ela é leve agora, até para falar. Ela é leve. Aí ela falou comigo, né? Ela falou assim, olha, sinceramente, Carolina, eu estava fazendo uma reflexão de tudo para estar na consulta com você hoje e eu sou uma outra pessoa com o meu intestino funcionando. Eu sou uma outra pessoa. E aí eu falei com ela assim, como que você tem certeza disso? Que eu queria saber se ela, onde que ela tinha chegado com essa informação. Ela falou assim, porque quando eu inflamo ele de novo, quando eu meto o pé na jaca, eu venho com sintomas de novo, de irritação, de mudança de humor. É literalmente visível o que o intestino traz para mim de benefício na minha saúde mental. Literalmente. E aí, Naraline, eu acho que é uma coisa que eu falo muito. Se alguém ligar pro meu celular aqui dos Estados Unidos, eu tenho uma mensagem maravilhosa perguntando que eu digo assim. Ai, eu nem acredito que eu tô contando isso. Eu fiz um. Todo mundo tem que ter uma mensagem, tipo, toca duas vezes, aí se tu não atende, tem aquela coisa tipo caixa, secretária eletrônica, não sei como é que funciona. Sabe aquela coisa que tu fala, faz a mensagem depois? E a minha mensagem é assim: bom, meu nome é Gabriela e tal, você tá ligando para mim, e deixe seu nome, seu telefone, e eu lhe retorno se você responder corretamente uma pergunta. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Gente, você é demais. Ela consegue ser divertida até nas mensagens automáticas dela. Isso. Não, o pior de tudo não é isso. Meu professor me ligou, meu professor, meu Aí, mestre, e eu não atendi, tipo, eu tava ocupada e tal. E aí caiu na mensagem do ovo e da galinha. E ele ele mandou, depende, a gente tem que discutir mais sobre isso, porque eu ainda não cheguei na conclusão. Aí, ai, guria, eu fiquei numa vergonha. Eu falei, Senhor Jesus, e todo mundo acha engraçado e tal, e muita gente deixa, né? Se acha que é o ovo, que é a galinha, e deixa outras coisas, enfim. Mas por que que eu falei isso? Porque essa questão do chicken egg, que eles chamam aqui nos Estados Unidos, e que a gente sabe no Brasil também, o que que vem primeiro? O ovo ou a galinha? O que que vem primeiro? É uma pessoa com intestino muito doente, que já tem muitos problemas relacionados a isso, e que isso produz um grau de inflamação tão grande, uma mudança numa microbiota, uma questão muito relacionada com essas bactérias intestinais que aumentam os marcadores inflamatórios e que isso contribui com que o cérebro fique ruim, ao ponto de que as pessoas modificam não só a questão relacionada a humor, mas modificam questões relacionadas à memória, a aprendizado, a questões relacionadas a foco, a concentração, que são os marcadores cognitivos, ou, ou nós temos algo muito grande neuronal, ou seja, dificuldade neurotransmissora, aumento de cortisol, dificuldades relacionadas a isso, e isso também contribui para que a parte intestinal fique prejudicada. Isso também contribui para que a gente tenha, porque eu vou te dizer uma coisa, Maraline, que eu não sei se tu concorda comigo, mas assim, o paciente com síndrome do intestino irritável, ele é o paciente estressado. Ele é o paciente que tem problemas em controlar suas emoções, ele é um paciente que tem problemas literalmente. em controlar o seu estresse. E aí tu chega para o paciente e diz para o paciente, o teu problema é que tu não controla o teu estresse. O paciente não volta mais porque ele não consegue admitir que ele tem problemas e ele não consegue controlar a sua própria vida. Mas Ele você sabe vai. aonde está o problema, Gabi? Ah, Na verdade, com a quantidade de informação que existe hoje
E as pessoas estão buscando por essa informação. Ele sabe onde está o problema. Ele só não quer viver o processo de Exato. pacificação. Porque ele não quer admitir, Naraline, que ele não consegue controlar a própria vida. Exato. As pessoas vêm com calhamaço. Eu tenho pacientes que vêm com síndrome do intestino irritável, que passaram por 10 médicos, que têm 5 colonoscopias, endoscopia, exame de trânsito intestinal, tipo, anemopaco, eu já recebi anemopaco, todos os tipos de exame de sangue, todos os tipos. Assim, ó, os pacientes vêm com ecografia, um calhamaço de tomografia. E o paciente, quando eu digo, olha, olha o teu cortisol, olha como é que tá o cortisol, olha esse ACTH, olha como é que tá isso aqui, olha. E aí o paciente diz, mas não pode ser só isso. Querido, tá aqui, não tem nada nos teus exames, teu problema é a tua cabeça. Tem que entender que o corpo, ele é uma máquina perfeita e que a gente não lida com isso bem quando a gente tem muito estresse. O cortisol, as pessoas não entendem isso, aquela fome no final do dia, aquela fome vespertina que a gente chama o horário da bruxa, 5 da tarde, que a pessoa está comendo até os dedos, comendo os rebocos da parede. O que é isso? As pessoas não conseguem perceber essas coisas. É o horário que o cortisol está baixando, que você estava com um nível de cortisol violento durante o dia, o cortisol está baixando. E O aí são seu. essas pessoas, só para o gancho, são as pessoas que querem estímulo o tempo todo. O cortisol Exato. está baixando, a fome está vindo e essa pessoa quer ser estimulada de novo, porque o cortisol estava num pico muito alto, aí ela quer buscar sensações de prazer muito violentas, assim, muito fortes, que vai vir em quantidade de comida exagerada, em comida processada, sabe? E aí essa pessoa vai para a tela do telefone, vai para o computador, vai para a televisão porque ela quer estímulo, ela vai buscar mais e mais e mais estímulo porque ela quer dar pico de cortisol de novo. E vou te falar mais, a quantidade de pacientes que vem para o consultório, não só dizendo da fome, mas da necessidade de cafeína, de café às 5 da tarde, às 5 e meia da tarde, às Por 6 quê? horas. Vamos lá, Naraline. Aí para as pessoas entenderem o porquê. A gente nem falou de constipação, mas eu vou voltar. A gente tem uns minutos aí. As pessoas não entendem que elas precisam de energia. E o corpo procura energia através da comida. Quando você tá com fome às 5 da tarde, o teu corpo quer energia. O cortisol, ele diz, eu preciso de açúcar. Eu preciso de fonte energética. É muito mais fácil para o corpo e para o cérebro, principalmente. O cérebro não precisa de insulina para usar o açúcar, pessoal. O cérebro usa o açúcar de uma forma brilhante, porque o cérebro ele precisa rápido, ele precisa fácil, ele precisa simples, ele precisa sem complicação. Mas é ótimo usar corpos cetônicos como fonte de energia. Mas é difícil, não é fácil, pessoal. Não é para qualquer um, não é fácil usar corpo cetônico no cérebro. Isso é uma bobagem. Isso é uma besteira. O cérebro usa corpos cetônicos, mas ele é oneroso, é difícil, é lento, é gradual. O açúcar é rápido. Então, o que o cortisol faz? O cortisol começa a mandar ácido clorídrico para o estômago e está dizendo para ti, come, vamos lá, eu preciso de comida, eu preciso de digestão rápida, eu preciso de energia, eu preciso. E aí a pessoa tem gastrite, queimação, a pessoa tem fome exagerada, a pessoa tem mal-estar, a barriga distende porque o ácido clorídrico está lá queimando tudo. A pessoa fica desesperada por doce. Por quê? Porque doce tem açúcar e açúcar é fonte rápida de energia e fonte rápida de energia é o que o cortisol está mandando você comer. Pessoal, é simples, mas tem que pensar. É R$ 0, $0, zero. É simples. Você falou e agora nesse pedaço, assim, tem que ficar. Essa lógica, se Deus quiser, a live vai ficar gravada, mas depois eu vou fazer um corte desse pedaço, porque é importantíssimo isso daí. As pessoas não sabem dessa relação. Elas querem viver uma vida estressada o dia inteiro, porque minha rotina é puxada, porque é meu trabalho, porque eu. Elas não comem durante o dia, elas se alimentam de qualquer coisa, elas não se nutrem, pulam o café da manhã com facilidade porque não tem fome,
que essas pessoas são as que vão comer até tarde, tá? Porque elas começam a comer a partir das 5, elas vão comer até às 10 da noite. Aí essa pessoa, até às 10 da manhã, ela não quer comer ainda. Então essa pessoa é a que vai pular o café da manhã com facilidade, vai acordar enjoada, porque o sistema de detoxificação não trabalhou direito, porque o sono foi péssimo, porque comeu até tarde, alimentos difíceis de digestão. E aí essa pessoa vai ficando nessa vibe, entendeu? Não come de manhã, aí o cortisol começa a dar pico de novo, mais estresse, café para dentro, vontade de comer um carboidrato, aí come um pouquinho, na hora do almoço ainda não tá com vontade de comer bacana, deu 5 horas da tarde, virou um monstro. E aí, Narine, posso fazer um adendo? Aí a Cris fala assim, olha só, a gente falando tudo isso, mas ainda falta o pulo do gato. As pessoas não conseguem. Por isso que, assim, mesmo que a gente bata nessa tecla 400, 500, 600, 1 milhão de vezes, vai faltar. Aí a Cris fala assim, Naraline, tô pegando pra mim, tá? Nem... E nesse momento de compulsão por doces 17, qual seria o melhor a fazer? Pessoal, a gente falou tudo isso. No momento de compulsão às 17, se você não tratou a sua causa, coma! Porque o seu cérebro precisa, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas às 7 da manhã, às 8 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, você tem o que fazer. É que nem quando a pessoa tá com dor. Ai, eu tô com enxaqueca. Começou uma dor de cabeça. O que eu tenho que fazer? Gata, toma remédio para dor. Pega uma dipirona, uma novalgina e toma. Não tem mais o que fazer. A medicina tá aí para isso. A medicina é brilhante. Mas no dia anterior, presta atenção no que tu comeu. No dia anterior, tu pode melhorar tua neuroinflamação. No dia anterior, tu pode usar alguma coisa que vai fazer antecipação, que vai abortar a crise. Na hora da dor, não tem o que fazer. Toma uma dipirona e seja feliz. Dipirona não causa enxaqueca, pessoal. Dipirona não causa dor de cabeça. A pessoa que toma muita dipirona causa dor de cabeça, isso seja coisa de gente que não tem nem noção do que está falando. Outro dia uma paciente me mandou, porque eu vi que uma nutricionista falou que quando toma muito dipirona a pessoa fica com enxaqueca. Pessoal, eu vou falar uma coisa, a Naraline tá aqui, a Naraline sabe o quanto eu respeito ela. Cara, nutricionista não estuda doença. Vocês me desculpem, mas nutricionista não vai a fundo na doença. Nutricionista sabe tudo de comida, pessoal. Você sabe o livro que eles têm? Eles estudam um livrão lá, gigante de comida. Como é que é o nome daquele livro, Naraline? Maravilhoso. Krause. Krause. Eu morei com uma nutricionista e ela fazia... Que é um livro desse tamanho, assim, não é? Fala, minha mãe parcelou não sei quantas E, parcelas para comprar o Krause. Desse tamanho. não é desse tamanho aqui, Naraline. E É. não tem que ler todo. Todo. Porque se você não lê, minha filha, já era. Não é isso que acontece na faculdade de nutrição. É isso aí. Vocês não sabem aquele calhamaço de livro. Sabe tudo de cabo a rabo. É E isso. por isso que nutricionista é tão bom. Porque ele estuda comida, alimento, ele sabe. Vai tirar daqui, vai botar ali, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eles vão para uma cozinha industrial, eles sabem o que fazer, eles sabem o que tem que ser feito. Eles não ficam lá estudando artrite reumatoide. O que eu vou fazer? Qual é o marcador inflamatório da artrite reumatoide? Vocês ficam fazendo isso? Na época da faculdade, não. Eu comecei a fazer isso, de estudar um pouco mais as doenças, depois que eu entrei realmente na nutrição Perfeito. integrativa. Mas Porque eu quero ajudar o paciente a não ter o sintoma, mas eu não estudei isso lá. Eu não tinha nada disso lá. na faculdade de nutrição não se estuda nada de doença. Eu morei com essa menina e eu via ela estudando. Nada. Você sabe, superficialmente é falado sobre hipertensão, diabetes e ponto. É isso aí que superficialmente a gente estuda na faculdade. Exatamente. Então, assim, falar essas coisas de gente que não atendeu o paciente, que não viu um paciente. Pessoal, dor é uma merda. Sentir dor é horrível. E tu dizer para um paciente que ele não pode tomar uma dipirona porque ele vai criar enxaqueca, isso é crime. Mas é esse pensamento do o que resolve na hora. E aí, muitos nutricionistas e outros profissionais até, eles Sim. querem ser contra.
o uso da medicação. Mas entenda o que a gente está falando aqui. Na hora do problema, o problema tem que ser resolvido e ponto. Exato. Agora, se você quer ter de novo, aí é outro 500, porque você vai se cuidar para não ter novamente. Agora, na hora que você está vivendo o problema, não tem para onde correr. Mas é o que a gente estava falando sobre a compulsão das 17. Se você viveu o problema, tá na compulsão das 17, o que você vai fazer? Vai rezar, vai fazer uma meditação? Pode ser. Eu vou até responder a Cris. Cris, se você estiver na compulsão das 17, você vai comer. Agora, entenda, o que seu corpo está querendo? Energia rápida. Por isso que, às vezes, na grande maioria das vezes, a vontade é de carboidrato refinado e açúcar. É vontade de doce ou é vontade de comer pão, essas coisas. Então, assim, a minha sugestão quanto nutricionista é que você procure uma fonte rápida de energia. Não precisa ser algo industrializado, processado e ruim. Você pode comer um prato de comida, você pode comer um prato de arroz com carne, 5 horas da tarde. Você pode comer batata inglesa, sabe? Você pode comer Uma outras coisas. fruta. Uma fruta, você pode comer uma fruta, uma banana, você pode comer uva, você pode comer mamão, e aí você pode botar nisso daí, de repente, sei Um lá, whey se você não tem protein. isso, um whey protein para poder segurar um pouco aí o pico dessa glicemia, mas tem tantas alternativas que podem ser feitas que não precisa comer. Ai, isso aqui que fica uma delícia nessa hora aí, Gabi. A banana no micro-ondas, sentadinha no Aquecido. micro-ondas, aquecida, com whey, um pouquinho de cacau e canela. Não tem, gente, compulsão que resista a essa Faz uma combinação. Olha, caldinha, Naraline. faz um docinho. Aquece uma água quente. Que aí o que você vai estar fazendo? Dando essa energia rápida, vai estar dando triptofano, você vai estar ali. Ah, pode ser uma panqueca de ovos com banana, cacau e canela? Pode. Você pode até botar um chocolate 70 aí nessa história aí para dar uma agregada, vai ficar bacana. Agora, o que não pode é a gente usar a compulsão da 5 como justificativa para enfiar o pé na jaca, entendeu? Para passar na confeitaria e comer um sonho, comer uma fatia do bolo, porque 5 horas da tarde você precisa comer isso. Na verdade, você tem que começar a tratar de cima para baixo. Nós estamos aqui falando o que na hora tem que ser resolvido e pronto, acabou. Exato. Mas, no dia seguinte, você vai repetir tudo de novo? Você vai fazer tudo errado de novo? Não, começa com um bom café da manhã, todas as refeições com prioridade em proteína. Tenha proteína no seu café da manhã. Não coma exageradamente o carboidrato como fonte principal das suas refeições. Ele pode estar ali presente, mas de forma equilibrada com os outros nutrientes, com os outros macros. Então, a questão, gente, é o saber estratégias para modular tudo. E quando a gente está falando disso, a gente também está falando de melhorar a qualidade do sono. Por que nós vamos falar do sono todas as vezes? Porque se você atrapalha seu sono, seu cortisol já é atrapalhado no outro dia. Nós estamos falando aqui que a gente precisa de um equilíbrio de cortisol para melhorar essa compulsão da 5. Então, você vai deitar às 11, meia-noite, sentar na cama com um pacote de biscoito, comer, porque você tem fome nessa hora, e aí você só vai conseguir pegar no sono mesmo, sono de qualidade lá, sei lá, pegar no sono de qualidade não, você nem vai ter ele. Mas você só vai conseguir dormir lá por 1 hora da manhã, aquele sono conturbado, aquele sono... Então, assim, a gente tem que começar a pensar nisso, gente. É um conjunto da obra. Se não resolve tudo, você vai estar aí sempre tendo que remediar, tendo que usar a medicação para te ajudar. Exatamente isso. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. As pessoas não conseguem entender essa questão do cortisol, as pessoas não conseguem entender a questão dos horários, as pessoas não conseguem entender a questão da rotina. A gente está num mundo hoje, Naraline, que ter rotina é feio. A gente está num mundo hoje de que as pessoas têm vergonha de dizer que tem rotina. Mas é engraçado isso, né? É como se ter rotina fosse algo para pessoas neuróticas. Exato. A rotina, aquela menina é doida. Eu escuto isso. Não sei como você consegue. Esse negócio de vai pra academia, come. Nananana. Gente, qualquer ser humano precisa de rotina. Sabe por quê? Porque nós temos um relógio biológico e pronto, acabou. A gente tem horário para o funcionamento ideal do nosso organismo. Agora, se você vai respeitar ou não e vai ficar doente mais rápido ou não, é uma decisão de cada um. Mas a gente tem. E a nossa rotina tem que ser. Ontem, por exemplo, vou te contar o que aconteceu comigo ontem. Ontem à noite, bife de contrafilé. Mas quando a gente estava jantando, já era bem próximo das 8. E eu estava com muita fome, comi um volume maior de proteína. Gabi de Deus, amado. Como é que tu dormiu?
dormi mal, não conseguia pegar no sono, dormi mal e fui dormir arrotando, como se eu não tivesse conseguindo fazer digestão daquela carne. Mas não E eu estava me conseguindo, né, Naraline? tava, não Porque o tava, era corpo óbvio, não estava pronto para aquilo ali. não tava, ele O não corpo, tava. ele não tá. As pessoas têm que ter essa ideia. Porque, assim, muitas vezes, o que que acontece? Tem essa questão da proteína, proteína, proteína. Mas eu vou te dizer uma coisa, tá? Eu vou te dizer uma coisa minha, pessoal. Eu não tolero tanta proteína à noite. De noite eu Mas eu preciso do meu carboidrato. De noite eu preciso de uma batatinha. De noite eu não sou do arroz, tá? Assim, ó, eu amo arroz. Amo com todas as minhas forças. Toda a minha ancestralidade asiática que eu não tenho, ela tem alguma coisa com arroz, assim. Eu tenho tesão por arroz. Eu olho uma panela de arroz, me dá um tesão, assim, sabe? É orgasmático o cheiro de um arroz basmati, de um arroz graças a jasmine. Deus que eu não sofro disso. Hã? Não sofro desse problema aí. Ah, eu Descer tenho orgasmos com panela de arroz jasmine. Eu adoro arroz jasmine. O cheiro, a gente faz aquilo, aquele troço vem, assim, parece que tá vindo no. Bom, enfim, cada um tem orgasmos do jeito que pode. E aí, o que que acontece? De noite, eu preciso de uma batata. De noite, eu preciso de uma abóbora. Ou que seja um arroz, que seja alguma coisa assim. Eu preciso. E eu funciono melhor. O meu sono é melhor. Uma banana. Eu adoro comer banana da noite. Não só pelo magnésio, pelo triplo, tô falando de não dar falando de micro, a gente tá falando de macro. Eu preciso. E eu funciono melhor. Mas Agora, Giovana, se eu comer um churrasco de noite, Naraline, só você não, tá? 99% da população. é isso que eu ia te dizer. E era esse ponto que eu ia chegar. Porque eu vou te Porque falar o tem. dia que eu como só legumes cozidos, tipo chuchu, cenoura, que não tem uma presença ali. Agora, lógico, tá, gente? Muita gente já me ouviu, já viu meus pratos, já me ouviu falar que eu já fiz low carb bem restrita, já fiz carnívora, já fiz cetogênica, e é com propriedade que eu falo disso. Eu acho que as estratégias nos ajudam em certos momentos, elas podem ser utilizadas como estratégia, depende do momento que você está vivendo, do grau de inflamação que você está tendo, dos desequilíbrios que você está. Agora, a Naraline de hoje, e que eu me encontrei e que estou muito bem, graças a Deus, passei por todas as estratégias e agradeço por ter vivido todas elas que me ajudaram. Se eu como um prato desses de legumes com uma carga glicêmica bem menor, eu tenho que comer uma fruta após a refeição, eu tenho que comer uma fruta. Eu tenho que comer um kiwi, eu tenho que comer um abacaxi, uma goiaba, eu tenho que comer uma fruta, porque realmente eu não consegui dar para o meu corpo o suporte que ele queria. Meu sono é outro, eu É, fico muito melhor. é. É isso que eu ia falar. Então, assim, e eu vejo isso muito nos pacientes, porque eu falo isso. Porque tem essa coisa que a gente vem desse mundo, eu e tu, por isso até que a gente tá aqui, a gente vem desse mundo da low carb, a gente vem desse mundo da cetogênica, a gente vem desse mundo da carnívora, né? E a gente aprendeu muita coisa, e eu sou muito grata por ter começado nesse mundo, porque na verdade é o mundo da comida de verdade, né? É o mundo Foi que aí que eu me encontrei em tudo isso, com certeza. exato, porque a gente começa a ver o que que é um alimento processado, o que que é um conservante, o que que é um corante, o que que é um estabilizante, o que que é uma microbiota intestinal, o que que é um adoçante. A gente começa a ver o que isso faz no intestino e a gente vai para o mundo, na verdade, da comida de verdade. E a comida de verdade é o mundo low carb, porque você vai comer. Só que muitas pessoas que não têm conhecimento são muito limitadas do ponto de vista cognitivo, e eu estou falando com certeza do que eu estou dizendo, eu tenho pouca certeza, mas isso é. Elas não conseguem entender que não é um processo único, exclusivo alimentar. É um processo muito mais complexo. Não é comer um alimento. É como você digere aquele alimento, como você absorve aqueles nutrientes e como isso influencia a sua microbiota intestinal. Porque se tiver excesso de gordura, se tiver excesso de proteína, você está destruindo o seu intestino. E essas pessoas não conseguem colocar isso na cabeça, por quê? Porque elas vendem um produto, elas vendem dieta carnívora, elas vendem dieta cetogênica, elas vendem dieta low carb, e elas não param para pensar que os pacientes são diferentes. Elas não param para pensar que o sono importa, que a prática de exercício físico importa, que as toxinas importam, o estresse oxidativo importa, a inflamação importa, elas não param para pensar nisso. Então, quando você não para pensar nisso, foda-se o paciente. Então,
tô falando isso porque muitas pessoas vivem nesse mundo único e exclusivo da proteína. Proteína, 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 alimentação, proteína, 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 proteína. Claro que é bom. Eu não estou dizendo que é ruim, mas eu bato na tecla que tu bates, que é a do equilíbrio. Talvez E por realmente as ser, quantidades. por ser algo muito mais facilmente absorvido, como uma banana, eu vou dar um exemplo, tá? Que eu já tive, porque já aconteceu comigo. Come uma banana e come uma salada. Espera 2 horas e se você tiver que vomitar, a salada vai sair inteira. A banana não existe mais. São 2 carboidratos. Não falamos de carboidrato? Porque salada não é proteína, pessoal. Salada é carboidrato. E aí? Então, isso é muito importante. E aí, o que eu tava falando, Naralene, pra gente só complementar, é que assim, ó, a constipação em relação ao plano alimentar personalizado é fundamental, porque tem gente que tolera mal fibra, tem gente que tem alergia alimentar, tem gente que tem intolerância alimentar, tem gente que tem sensibilidade alimentar. E o quão importante é ir para uma nutricionista, Naraline, e entender esse plano alimentar individualizado. Todo mundo precisa de fibra. Pois é, não. Inclusive, eu tive uma paciente essa semana, estava fazendo utilização de fibra para poder ajudar o intestino e por orientação, e em vez de ajudar, o intestino piorou, e aí ela me procurou para entender o porquê. Falei, porque o seu intestino não está precisando de fibra agora. Ah, mas a fibra não alimenta as bactérias boas e irerê, rarará, não é digerível, vai ajudar no bolo fecal. Eu falei, para quem? Não para você. Porque você não está nem digerindo esse alimento bem, imagina tacar fibra para dentro. Então, assim, é uma pessoa que faz 2 refeições no dia em volumes grandes, quer tacar fibra para dentro, quer continuar comendo um monte de receitinha, um monte de farinha, aquilo tudo está virando uma bagunça e o intestino só piorou. Então, não é bem assim que a coisa funciona. Tudo isso que a Gabi falou pode fazer com que o intestino fique constipado. Inclusive, gente, estresse tem relação também com isso. Não somente o que você come, tem um monte de coisa que está envolvida com o intestino constipado. Agora, não adianta achar que a dieta da amiga, a dieta da fulana, a dieta que eu vi na internet, tem uma água de não sei o que fica de molho, e aí vai ajudar, eu tenho que comer não sei quantas ameixas no dia. Tudo bem, eu não estou dizendo que essas coisas não possam ajudar na estratégia, mas tem que saber o que está acontecendo, ou essa digestão, como está essa digestão, você está digerindo bem os alimentos, você não digere bem esses alimentos, chega muito resíduo nesse intestino, e aí a gente volta nesse assunto da proteína. Nem todo mundo pode comer volumes de proteína. Tem muitas mulheres com uma microbiota já muito cansada, debilitada, estressada, que vão comer volume maior de proteína e vão se lascar, porque não conseguem fazer a digestão dessa proteína toda, muito menos absorver nutrientes. Isso vai gerar um monte de resíduo nesse intestino, isso vai dificultar para essa microbiota, vai ser um desespero. Ah, e aí se a gente usar enzima, então, para ajudar? Tá, mas não é melhor utilizar outras estratégias, de repente, aí que a gente entra, às vezes, com o industrializado, que eu recebi uma mensagem direct essa semana me dizendo, mas você fala tanto de comida de verdade e às vezes indica industrializado. Para quem? Porque eu, Naraline, se eu comer, e eu já fiz essa experiência e muita gente que me acompanhou, se eu comer 4 refeições de carne, eu não consigo fazer boa digestão dessas 4 refeições de carne. Mas se eu utilizo de um whey protein ou de um colágeno para me ajudar nessa proteína, tá tudo bem. Eu consigo fazer uma boa digestão, minha barriga não distende, porque é um produto de qualidade, eu consigo. É para todo mundo? Não. Porque tem pessoas que não podem com nenhum traço do leite por sensibilidade. E aí essa pessoa vai ser uma pessoa que vai ter que usar um colágeno de repente, se ela usar, mas nós vamos ter que ficar atentos aqui ao adoçante. Se for uma pessoa que tem desbiose, que está ali sofrendo, não vai poder usar qualquer produto, porque esses produtos são cheios de adoçantes. Então, vocês entendem que o negócio é individualizado? É para quem que a gente está falando? Se é uma pessoa que faz exercício físico, é uma musculação, é um exercício físico de força, qual o objetivo dessa pessoa? É ganhar massa muscular?
A avaliação desse paciente, essa mulher, que eu gosto muito de falar da mulher, porque a mulher vive com massa muscular baixa. É uma mulher que está com a massa muscular muito baixa, mas que está com o intestino doente. Primeiro, nós vamos ter que tratar esse intestino para depois tacar proteína nessa mulher, se é que ela realmente vai tolerar. Ah, mas a proteína é importante na hipertrofia. Eu sei, mas só que você tem que entender que seu intestino está doente. Então, a gente não pode pular o processo. Esse processo tem que ser vivido. Primeiro, melhora, desinflama, para depois a gente poder ir em busca do objetivo. Sabe por quê, Gabi? Tem um monte de moleque que já chega assim. Eu quero emagrecer 10 quilos. Eu preciso emagrecer 10 quilos até data tal. Ah, eu preciso ganhar massa muscular porque eu fui no médico tal e falou que eu tô com... Tá, mas aonde que a gente está começando? Primeiro, a gente tem que pensar de onde a gente está. Aonde a gente quer chegar é o objetivo, ele tem que estar ali presente. Mas primeiro a gente resolve os problemas que estão ali, trata a causa, para a gente ir em busca do objetivo. Não tem como pular o processo, gente. E esse pular o processo é o que a maioria das vezes acontece com as pessoas que querem usar. Qual suplemento eu tomo para melhorar minha constipação? Qual remedinho eu posso tomar para melhorar minha constipação? Tem coisas que ajudam? Tem coisas que ajudam, mas não é milagre. É um tratamento para que você consiga alcançar a melhora. Agora, acho importante a gente falar também, que as pessoas esquecem. Ah, mas eu fiz tudo que a médica mandou, eu fiz tudo que a nutricionista mandou e ainda, se eu saio fora da dieta, eu passo mal. Eu pensei que eu conseguiria ficar livre disso. Aí, minha querida, meu querido, eu tenho que lembrar vocês de uma coisa. Como é a sua microbiota? Desde quando você nasceu? Como que a sua mãe se alimentou enquanto você estava na barriga? Como que a sua mãe se alimentou enquanto estava mamando? Se é que você mamou no peito da sua mãe e não tomou fórmula com açúcar desde a hora que você nasceu, como o Tilon, com farinha láctea, sei lá, com outros corpos. Como que foi a sua introdução alimentar? Com danoninho? Com biscoito recheado? Com Coca-Cola? Como é que foi a sua introdução alimentar? Ah, tá, porque parece absurdo, mas não é, tá? Não é, porque eu vejo os bebês nos colos das mães fazendo isso. Os bebê, não anda ainda. Então, como que foi a sua introdução alimentar? Então, isso tudo construiu uma microbiota que está aí em você. E ao longo da vida, você foi piorando essa situação. Aí você acha que um tratamento de 3, 4, 5 meses, um ano, te libertou, refez a sua microbiota. Não é assim, gente. Não é assim que funciona. Então, cada um tem uma individualidade, a gente tem que entender isso, a gente tem que aceitar isso, a gente tem que tratar isso e dá para viver. Eu estou falando para você porque eu já fui uma pessoa que não comi cebola, não comia alho, passei 2 anos sem comer cebola, sem alho, sem temperar minha comida só com sal. Eu fiz dieta low food map, eu fiz cetogênica, eu fiz carnívora, eu fiz low carb de todo jeito, tudo para resolver o meu intestino. Eu também. Digo para vocês que foi ruim, não foi uma experiência extraordinária. Vivi, a minha filha que viveu isso tudo comigo, né, que hoje ela é mais novinha, ela fala, mamãe, hoje eu vejo você comendo fruta, eu vejo você comendo esse prato vegetal. Por quanto tempo você... E outra, hoje eu consigo abrir exceção de ir com eles em algum lugar e comer uma comida que às vezes não foi feita na minha casa, que tem óleo de soja, que tem um tempero que eu não sei qual foi. E antes eu não fazia isso nem. Eu podia ir em qualquer lugar, eu não fazia. Eu vivi essas restrições porque elas foram necessárias para o meu aprendizado, mas eu cheguei hoje a um nível que eu acho espetacular, porque eu consegui curar o meu intestino a ponto de que hoje eu como fruta, de que hoje eu como salada, hoje eu como vegetal. Minha comida voltou a ser temperada com alho e cebola e está tudo bem. Então eu acho que eu encontrei o ápice do negócio, de não ter o medo do carboidrato que eu tinha. Ah, porque vai fermentar, porque é isso que me causa distensão. Não, eu entendi vivendo de cetogênica que a quantidade de gordura inchava minha barriga, que o excesso de proteína estufava minha barriga E horrivelmente. não só isso, que inflamava. Eu fiz cetogênica e eu ficava inchada, inflamada, como se eu tivesse gorda. Eu me sentia pesada. Eu não sei se tu entende assim o que eu tô dizendo, mas assim, sabe quando a meia marca? Eu me Aquela sentia sensação que a gente tem dificuldade até para andar, assim, um até para peso. andar, eu ficava inflamada, porque aí eu fiz um coprológico e eu tenho insuficiência pancreática. Eu não posso fazer cetogênica. Como Eu que a não bicha vai posso. lidar com isso? Não tem como. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso.
E aí eu dizia para quem estava me orientando, porque eu não sabia isso há 6, 7 anos atrás, eu dizia, eu tô engordando, eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo cansada. Cetogênica não é corpo cetônico, cérebro maravilhoso, vitalidade, foco, concentração, memória. Para mim é sofrimento. E eu tô fazendo tudo certo. Eu não como bacon, eu não sou do bacon, dessas coisas, dessa cetogênica suja. Eu sou da cetogênica limpa, da cetogênica de comer carne, de comer coco, de comer abacate, de, sabe, vegetais de baixo carbo. Eu fiz cetogênica limpa e eu me sentia cansada, eu me sentia doente, eu me sentia pesada, eu me sentia inflamada. E aí as pessoas fazem e ficam culpadas. Elas dizem, ah, mas não pode ser, porque todo mundo fala que é a oitava maravilha do planeta. Pessoal, não é a oitava maravilha do planeta, está muito longe de ser a oitava maravilha do planeta. E aí eu vou dar dois exemplos para a gente falar sobre constipação, que eu acho que são super importantes para a gente terminar a live. Então, no início da live eu falei sobre atividade física, falei sobre água, falei sobre a questão do cortisol, a gente agora está falando sobre alimentação. E eu quero falar sobre, na verdade, 3 coisas que eu acho super importantes. A primeira, a maioria dos pacientes que são constipados, isso a Naraline pode falar com propriedade, porque a Naraline também atende bastante, tem problemas dentários na infância, tem problemas dentários na adolescência, tem amálgama, tem tratamento de canal mal feito, tem retirada de sisos que não foram bem sucedidas, sisos inclusos. Então, assim, eu não vou dizer 100%, mas 99% das pessoas que são constipadas têm problemas nos dentes mal resolvidos, tá? Se você tem, coloca aqui na live. Tem, e tem que tratar. Uma amálgama, um tratamento de canal mal feito, tem que tratar. Os dentes estão relacionados com o intestino. A atividade elétrica está relacionada com o intestino. A segunda coisa que eu quero falar. A Samari Aquino colocou assim: meu bebê de 2 anos constipado ficou quase 10 dias sem fazer cocô. Estou trabalhando na alimentação integral e frutas. Amor, tu não sabe se o teu filho consegue lidar bem com fibra no intestino. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, criança constipada é eletricidade. Esse nenê precisa melhorar a condição mecânica do intestino. Esse nenê tem barriga distendida, simpático parasimpático. Se eu tiver que dar uma dica, liga para o Danilo e compra um lençol de aterramento e faz esse nenê dormir aterrado. Esse nenê precisa de contato com a terra, esse nenê precisa de atividade elétrica nessa barriga. Cólica de recém-nascido é atividade elétrica. Cólica de recém-nascido tem tudo a ver com isso. Esse intestino não está fazendo o que tem que ser feito. Então, a alimentação integral não significa saúde intestinal. Pelo contrário. A Naraline falou isso brilhantemente aqui. Muitos pacientes não toleram bem fibras. Coloque isso na sua cabeça. E a terceira coisa que a gente vai falar aqui, eu e a Naraline, a gente vai terminar a live falando disso, são os suplementos. Na minha opinião, a principal causa de constipação em relação aos suplementos é a hipomagnesemia. Pacientes com magnésio baixo, por isso que o magnésio ajuda tanto o paciente constipado. Por isso que magnésio faz com que as pessoas façam cocô. Por isso que magnésio ajuda no trânsito intestinal, porque as pessoas têm baixa de magnésio. Magnésio é fundamental para o organismo. Naraline, o que a gente faz para repor magnésio? Ai, gente, magnésio, assim, é o que você falou aí mesmo. Você já pegou alguém, assim, algum paciente seu com uma taxa de magnésio sensacional que você não precisa suplementar? Na verdade, mesmo que a gente pegue valor de referência, mesmo assim, eu suplemento magnésio. Porque isso não quer dar certeza pra gente que essa pessoa tem a quantidade de magnésio que ela precisa, né? Na verdade, Naraline, assim, ó, fazer o magnésio eritrocitário é muito difícil. É, É muito, é esses caríssimo. E o testes magnésio sérico, ele não fala o funcionais, que é realmente a necessidade de magnésio. Magnésio é um elemento que ele tem uma relação com potássio muito
próxima. Então, assim, o equilíbrio do eletrolítico no nosso corpo, ele é muito sensível. Uma coisa que eu posso falar, uma dica maravilhosa para a pessoa que é constipada é não tome água sem eletrólito. Sal é fundamental para quem é constipado. Tome água com eletrólitos. Coloque, se você tem uma garrafinha de água, coloque uma colherinha bem pequenininha de sal grosso dentro da água. Ou tome algo, já que já vem com eletrólito, se você tem essa capacidade de comprar esse tipo de água, mas não tome água pura. Água pura para quem é constipado é péssimo. A gente precisa de eletrólitos, a gente precisa. As pessoas estão constipadas também porque têm dificuldade, têm deficiência hidroeletrolítica. Verdade, você falou tudo. É muita gente que só no que você pede para tomar água com sal muda completamente. Incrível, né? É incrível. As pessoas falam que é bobagem, que é curandeirismo, que é charlatanismo, que é não sei o quê. Menina, água com sal é muito, muito, muito poderoso. Para A gente, tudo. a gente tem que falar sobre isso. Agora, tem gente que. Por isso que eu falo, as pessoas têm que pegar o que a gente fala aqui, tem que escutar até mais de uma vez. Assiste a live de novo, porque tem gente que toma água com sal, porque eu ouvi alguém falar que emagrece. E aí toma litros de água com sal o dia todo. Não é isso que nós estamos falando aqui, não, tá, gente? Ah, porque eu estou fazendo cetogênica, eu quero começar a fazer cetogênica, eu quero começar a fazer low carb e eu estou tomando água com sal para me ajudar, porque diz que a gente suporta Emagrece. mais, que emagrece, nananã. Gente, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando desse equilíbrio eletrolítico ajudar no funcionamento do seu organismo. Nós estamos falando disso. Nós não estamos falando de emagrecimento, não. Agora, voltando para a história do magnésio, é extremamente importante utilizar o magnésio. Ah, mas e Nutri? Não tem como a gente só comer os alimentos ricos em magnésio e já ter esse benefício do magnésio. Eu quero saber onde você vai encontrar alimentos que tenham realmente uma boa quantidade de magnésio, porque infelizmente o nosso solo está pobre, não tem mais magnésio. Os alimentos que seriam ricos em magnésio não tem. Você já come um alimento pobre em magnésio. Pobre Então a em gente tudo. acaba tudo, né? Em tudo, literalmente. E a gente acaba tendo que suplementar, eu tive até esse problema essa semana. A paciente falou comigo que é impossível manter a suplementação. E aí, gente, deixa eu falar para vocês. Ah, então quem consultar com vocês tem que suplementar. Nós não estamos falando aqui que é obrigatório suplementação, até porque vai comprar quem pode. Nós estamos falando que o solo é pobre em magnésio, não tem na comida, então tem que suplementar. Agora, se a pessoa vai poder comprar ou não vai poder comprar, é outros 500. A gente está falando da solução do problema. E aí eu até falei para ela, falei, olha, minha querida, ah, porque quanto tempo tem que tomar? É Mas impossível comprar o que tu está dizendo, Naralinha? magnésio, Mas, vitamina mas D. magnésio é ridículo de barato. Se É, tu mas vai comprar um óxido de magnésio e tu vai diluir o óxido de magnésio numa garrafa d'água e tomar todos os dias, deixar na geladeira, veja um vídeo do Dr. Laíra, só colocar Laíra Ribeiro, óxido de magnésio, como fazer a diluição. Coloque no YouTube. Vem dezenas de besteira no YouTube, vem dezenas de merda no YouTube. Coloque um negócio bacana para ver, assistir. E aí você vai ver óxido de magnésio, você não vai pagar R$ 5, pessoal. R$ 10 você não vai pagar. Aí as pessoas pagam R$ 300 para pintar o cabelo, pagam R$ 400 para fazer. Tu me desculpa, Narini, mas assim, R$ 5? R$ 5? Mas sabe o que que acontece, Gabi? As pessoas ficam perdidas nisso daí, porque elas não sabem qual tomar, e aí elas começam assim a acompanhar profissionais que estão fazendo às vezes uma propaganda de um produto que as pessoas focam naquilo e as pessoas estão meio assim, ó. Elas não conseguem abrir o campo de visão. Não, peraí, a pessoa está falando que o magnésio é bom, mas não tem uma outra maneira de suplementar esse magnésio que seja mais ah, acessível? Não, entendeu? As pessoas, às vezes, elas não estão buscando por essa informação, elas ficam só fixadas naquilo ali que foi dito, que a vitamina D tem que ser daquela marca Aquele... tal, entendeu? Aquele magnésio tem que ser nananã, que a gente, lógico, quanto profissional, a gente indica Claro. as marcas que a gente confia. Agora,
gente, tudo vai da possibilidade de cada um. Que a gente está dizendo aqui que é um suplemento importantíssimo e que às vezes tem como a gente dar orientações de comprar um suplemento às vezes mais barato, como o Gabi falou agora, R$ 5, para você poder ter bons níveis de magnésio, que é tão essencial, principalmente quando a gente está falando de saúde E o intestinal. magnésio, Naraline, ele é um suplemento que tu consegue perceber que ele faz efeito ou não. Então, assim, você tomar uma cápsula de magnésio de noite, você vai dormir melhor. Se você não dormiu, porque o magnésio não é bom. Aí a pessoa que é. Outro dia eu atendi uma paciente, ela disse assim: Ah, porque eu tô tomando magnésio quelado, que é maravilhoso. Eu vi o doutor Lair falando. Eu falei: Tá, mas é quelado com o quê? Aí ela disse: Não, magnésio quelado, doutor. Eu falei: Tá, não, mas o que é quelado, amor? Tu sabe o que é quelado? Da onde vem a palavra quelado? Ah, eu achei que ele era quelado. Eu falei: Não, amor, olha só, vamos lá de novo. Ele é quelado para entregar melhor, porque ele é entregue para a célula através de algo, ele, como se fosse o porteiro que está abrindo a porta, ele é quelado com esse porteiro. Então, assim, você tem, por exemplo, ansiedade. O que você quer? Você quer entregar para o seu cérebro esse magnésio. Se você tomar um óxido de magnésio, se você tomar um magnésio glicina, se você tomar um magnésio ah, ah, que mais que a gente prescreve? De malato, são magnésios que têm dificuldade em passar, porque são moléculas muito grandes, elas não vão para o cérebro. Mas agora você é uma paciente estressada, um paciente que está com deficiência de GABA, você é uma. Como é que você vai formar a GABA? Por que você não fala, não usa o magnésio taurina? Taurinato de magnésio. Você vai entregar a taurina, que é ótimo para a formação do GABA, e ao mesmo tempo você vai estar tratando algo e ainda vai por cima vai estar melhorando a sua questão não só intestinal, mas neurológica. O magnésio age no intestino e o magnésio vai agir no cérebro. E tem muitos pacientes que eu faço até essa combinação, usam um tipo de magnésio pela manhã, usa outro tipo de magnésio à noite, exatamente porque a gente quer facilitar a absorção desse magnésio, a gente quer facilitar a chegada desse magnésio de acordo com o sintoma de cada paciente. Mas isso vocês estão entendendo? Ah, mas você acabou de falar que você tomar aquele de R$ 5, a gente está falando, gente, de tratamento específico, de pessoas que estão vindo até nós com queixas, com sintomas que a gente quer trazer solução para esse paciente, a gente quer melhorar a qualidade de vida do paciente, a gente quer tratar a causa do problema. Por isso que a gente insiste tanto. Ah, mas tem o remédio tal, que esse problema aí, desse meu estresse, eu tô tomando um ansiolítico, o médico falou que vai resolver. Tá, eu não estou dizendo para você que o médico que tratou você com ansiolítico está errado. Eu acho que muitas pessoas precisam mesmo e tá, ponto, tá e ponto. Mas será que foi tentado analisar mesmo essa sua saúde intestinal, tratar as suas deficiências de micronutrientes, que as pessoas estão desnutridas, elas têm deficiências de todos os micronutrientes. E Naraline, assim, eu só vou falar uma coisa. As pessoas que tomam Rivotril para dormir, Vou trazer elas não, para falar não. elas não entendem que isso modifica neurotransmissor. A acetilcolina é fundamental para a memória. Essas pessoas ficam burras ao longo do tempo. Elas perdem memória, memória de work memory, que a gente chama, memória de trabalho. Essas pessoas perdem cognição, marcadores cognitivos ao longo do tempo por esse bloqueio da acetilcolina. Então, assim, se você acha que tomando Rivotril há 20 anos, há 10 anos, você está super bem porque você consegue dormir, eu só tenho uma coisa para lhe dizer: você está destruindo o seu cérebro, acabando, rebentando, estraçalhando o seu cérebro. Então, achar que tomar um Rivotril é bom, até pode ser, mas o Rivotril não pode ser a bengala. Ele tem que ser usado no máximo um mês, no máximo 2 meses e tratar o que está acontecendo. Então, assim, para a gente terminar a live, Naraline, só da gente falando, então falamos do magnésio, a importância, mas assim, já escutaram falar sobre a saúde intestinal? A maioria das vezes é falta, efeitos da deficiência de cobre, zinco, magnésio sobre o sistema imune de crianças com desnutrição grave. E aí não é a questão só da desnutrição. Desnutrição é que a pessoa não está tendo o aporte necessário, mas ela pode ter comida e mesmo assim ela não consegue absorver. Então, as pessoas têm que entender que não é uma questão só
de o que você come, mas o que você absorve. Por que que essa criança tem o intestino doente ao ponto de que ela não consegue absorver os alimentos, os nutrientes alimentares? Então não é só que está faltando, é por que está faltando. Coloquem isso na cabeça. Não falta, ok, falta. Por que está faltando? O que aconteceu que está faltando? É a falta do aporte? Pode ser. Mas por que que quando ela come ela não consegue absorver? Esse é o pulo do gato para qualquer doença. Qualquer doença. Por quê? Retirei um coisa incluso nasceu por dentro da gengiva. Ah, deve ser um siso. E comeu raiz do dente vizinho. Não encontrava ninguém que fizesse cirurgia. Tive que procurar cirurgia especialista em bucomaxilofacial. Olha só, constipada com um siso incluso. Eu tô dizendo, isso aí, assim, ó, o dia que a gente fizer um. Eu não li nunca nada sobre isso, eu só vejo porque eu vejo todos os pacientes constipados. Todos têm problema nos dentes. Todos, desde adolescente. Consegui montar meu próprio pedido de exames séricos, imagens, assistindo lives, imprimir e pedir para a médica do plano. A maioria ela nem conhecia, mas assinou. Olá, bloqueio de quê, doutora? Não entendi. Vocês são maravilhosos. Ó, a Cristina foi uma nutri que trabalhou comigo no hospital. Maravilhosa. Nutri hospitalar, elas são... Eu adoro, né? Eu acho muito legal, né, Naraline? Nutri hospitalar... Nutri, né? Nutri que sabe o que está fazendo é outra vibe, né? E a Cris está sempre nos acompanhando. Amo quando vocês falam sobre a infância. A Cris, ela tem esse viés, ela atende mais criança, enfim. Live maravilhosa, pena que cheguei e ficará salva. Tentaremos, eu tentarei com todas as minhas forças. Depois eu não perco por nada a live de vocês, eu amo. Assim que tiver todos os resultados em mãos, agendo contigo, Nutri, ó, a Cris vai marcar contigo, querida. Acho que é isso. Naraline, então, pra gente terminar, acho que foi uma live super bacana. A gente não falou nem da metade. Eu anotei aqui para falar sobre sene, anotei para falar sobre probiótico. Vamos fazer outra depois. Pois então, muito bom. Domingos com saúde, adorei. Domingo é o dia, né? Eu gosto de domingo. Domingo tem uma vibe diferente, né? Hoje eu dormi um pouquinho mais. Ontem dormi mais tarde, e aí dormi. Por isso que tu me mandou mensagem, eu não vi, eu tava dormindo. Falei, Pai eterno, cadê a Não, mas senhora? eu imaginei, porque quando eu tenho um compromisso, eu acordo. Uns 20 minutos antes do meu compromisso, eu sempre acordo. Então, eu já sabia que eu ia acordar naquele horário e que eu ia te mandar a mensagem. Naraline, gratidão. Muito obrigada por estar aqui no domingo. Domingo é legal, né? Domingo é sensacional. Hoje é um dia muito chuvoso aqui em Alce, um dia de muita, Então, muita já chuva. lindo, ó. Pois então, tô com muita inveja de ti. Um dia de muita, 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 muita chuva. Mas, enfim, depois da chuva sempre vem o sol, né? Então eu vou esperar pelo sol, porque provavelmente essa semana vai ser uma semana de sol. Tá bem, meu amor? Um beijo, muito obrigada, querida. Fica com Deus. Excelente domingo Para vocês também, todos. e até a Até. próxima.